Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Hoje eu quero falar sobre uma das sociedades secretas mais antigas que existem e uma das mais conhecidas, que é a maçonaria. Alguns acreditam que a maçonaria teve a sua origem bem remota, sendo originária dos antigos mistérios pagãos, religiosos do Velho Egito e da Antiga Grécia. Outros admitem que ela se originou por ocasião da construção do Templo de Jerusalém no reinado de Salomão, rei de Israel, e tendo como fundador e arquiteto Hiram Abif. De acordo com a maioria das autoridades maçônicas, a maçonaria moderna, também chamada de maçonaria especulativa, teve seu primeiro registro com a fundação da primeira grande loja em Londres, em 1717. Trata-se de uma sociedade dita filantrópica, fraternal e parcialmente secreta, ou discreta, como alguns preferem chamar. É uma sociedade religiosa ou mesmo uma religião, dependendo da ótica de quem a vê. Como religião, acredita no ser supremo, que chamam Gadu, ou o grande arquiteto do universo, exigindo de seus candidatos a crença neste ser não definido e inanimado, comum a todas as religiões. Possui rituais próprios de adoração, casamento, funerais, festas, juramentos, iniciações e para as reuniões ordinárias e formais. Os maçons reúnem-se em templos onde encontram-se altares e um livro, que pode ser a Bíblia ou outro livro considerado sagrado para qualquer religião. As lojas são dirigidas por ministros, também conhecidos como veneráveis. As reuniões são abertas e fechadas com uma oração, invocando a bênção do grande arquiteto do universo. Tem um conceito para a alma humana que é eterna e que tem a sua salvação ou evolução através das boas obras. A maioria dos maçons que participam dos rituais não compreende o seu verdadeiro sentido oculto. Seguem a maçonaria apenas com uma participação irrefletida dos rituais. Apenas imitem o que os outros fazem ou mandam fazer. Para eles, a maçonaria não é ocultista. Tais maçons desconhecem o significado misterioso de muitos dos símbolos e rituais maçônicos. Tudo na loja maçônica, os móveis, os símbolos, a abertura e o encerramento da loja, os rituais e gestos, tanto dos 3 primeiros graus, da loja azul ou simbólica, quanto dos graus mais elevados, está cheio de simbolismo derivado de antigas religiões pagãs. Qualquer pessoa pode reconhecer no mestre maçom Irã o Osíris dos egípcios, o Mitra dos persas, ou o Baco dos gregos, o Átis dos frígios, cuja paixão, morte e ressurreição esses povos celebravam, da mesma forma que os cristãos celebram até hoje a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aliás, este é o modelo eterno e invariável de todas as religiões que se sucedem na Terra. A maçonaria bebe livremente das fontes das religiões egípcias, cananitas, babilônicas, gregas, da filosofia hermética gnóstica, do zoroatrismo, do islamismo, do misticismo, da Rosa Cruz, das religiões orientais e dos conceitos hoje chamados a Nova Era. É difícil descobrir o nome da divindade da maçonaria, visto que este é um segredo bem guardado. Para os profanos, ou seja, os de fora, é descrito como o grande arquiteto do universo. A intenção é justamente de parecer algo vago. Nos graus inferiores, a divindade é chamada de Deus, ou soberano arquiteto dos mundos, ou como Gadu mesmo. Dentro da loja, quando se progride para os graus mais elevados, a natureza de Deus começa a tomar uma forma menos suave.
O Deus da maçonaria é um Deus bem genérico. Seu rótulo está em branco, de maneira que se quiser escrever nele Alá, Krishna ou até Satanás, você pode, e nenhum maçom objetará. Este é evidentemente o Deus do denominador comum. Pode estar certo que Deus está igualmente presente com o hindu piedoso, como eles dizem, no templo, ou no judeu na sinagoga, o muçulmano na mesquita e o cristão na igreja, como eles afirmam. O princípio maçônico é um ser supremo e qualquer qualificação acrescentada é uma invocação e distorção. O monoteísmo viola os princípios maçônicos, pois exige a crença num tipo específico de divindade suprema. Deste modo, se você disser ao satanista que ele não pode ser maçom porque o seu ser supremo, no caso o diabo, não é um Deus de primeira linha, estará violando os princípios maçônicos. Sabemos que o Deus da bruxaria é Lúcifer. Assim, quando alguém é convidado a fazer parte da maçonaria, é visitado por 2 maçons que o interrogam com diversas perguntas, sendo que uma delas é se acredita num ser supremo. Se ele for um bruxo ou um cristão, isto não vem ao caso. O que importa é que ele acredite no ser supremo, seja ele qual for, Deus ou o diabo. Nas lojas encontramos muitos adoradores de Lúcifer que atingem grau elevado nos rituais. Então, quando a maçonaria afirma que o Deus adorado por todos os homens é o Deus da maçonaria, isto não pode ser verdade. A maçonaria tem um conceito distinto de Deus, que discorda de quase todos os conceitos específicos de outras religiões. A maçonaria ensina no grau do arco real, do rito York, que o nome verdadeiro de Deus é Jabulon. O candidato aprende claramente no seu manual maçônico que o termo Jabulon é um termo composto para Jeová, Baal e Om. Neste nome composto é feita uma tentativa de mostrar, mediante uma coordenação de nomes divinos, a unidade, identidade e harmonia das ideias hebraicas, assírias e egípcias sobre Deus, e a harmonia do arco real com essas religiões antigas. Baal era uma divindade tão maligna que encontrar o nome do Deus único, verdadeiro e santo, Jeová, ligado ao Deus Baal e On nos ritos maçônicos, é blasfêmia. Deus não é uma combinação de todos os deuses. A Bíblia nos ensina que só o Deus cristão é o Deus único e verdadeiro, e não uma associação de todos os deuses. Se encontramos um conceito tão artificial e vago de Deus, o que esperar de seu Filho, o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo? Se buscarmos na literatura maçônica informações acerca de Jesus Cristo, descobre-se uma ausência quase total de dados a esse respeito. Embora nas reuniões maçônicas sejam feitas orações, é expressamente proibido orar em nome de Jesus, para não ofender a sensibilidade religiosa dos maçons, que são membros de outras religiões que negam Jesus ser o único Deus encarnado e Salvador do mundo. Por exemplo, a natureza e missão únicas de Cristo são negadas pelos hindus, budistas, muçulmanos, judeus, etc. A fim de não ofender essas pessoas, elas ofendem os cristãos. Em nenhum lugar da literatura maçônica você vai encontrar Jesus chamado de Deus ou de Salvador do mundo, que morreu pelos pecados do homem. Retratá-lo dessa forma irá ofender os homens da maçonaria, e eles não querem fazer isso. A maçonaria ensina que Jesus era apenas um homem. A maçonaria exclui completamente todos os ensinos bíblicos específicos sobre Cristo, tais como a sua encarnação, missão redentora, morte e ressurreição. A maçonaria exclui cuidadosamente o Senhor Jesus Cristo das lojas e capítulos, repudia sua mediação, rejeita sua expiação, nega e não reconhece seu evangelho, desaprova sua religião e igreja, ignora o Espírito Santo, estabelece para si um império espiritual, uma teocracia religiosa, cujo ápice coloca o Gadu, que é o Deus genérico deles,
e do qual o Deus divino, único e verdadeiro, é excluído deliberadamente. É excluído deliberadamente. A maçonaria ensina que a salvação é a morada na loja celestial. Pode ser obtida mediante as boas obras e praticadas pelos maçons. Através de vários símbolos, ensina a maçonaria uma doutrina de salvação por obras. O neófito, que é o candidato maçônico, é repetidamente informado de que Deus será gracioso e recompensará aqueles que edificarem o seu caráter e fizerem boas obras. Um exemplo, a espada apontada para um coração desnudo é considerado como uma lembrança penetrante de que Deus nos recompensará de acordo com o que fizermos nesta vida. Do mesmo modo, o olho que tudo vê, simbolizando Deus, penetra os recessos mais íntimos do coração humano e irá recompensar-nos de acordo com os nossos méritos. Em todos os rituais, a maçonaria mostra como alcançar o céu. Ensino isto mediante o uso do avental de aprendiz, que traduz pureza, vida e conduta. A imortalidade da alma é uma das doutrinas mais importantes da confraria. Ensinam isto. O conceito maçônico de salvação é completamente diferente do cristão. Por isso que nós temos que sempre estar buscando o conhecimento do nosso Salvador, da sua palavra, para combater esses ensinos profanos e que negam a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oremos para que o nosso Criador possa trazer salvação para esses que estão cegos espirituais e que desconhecem o amor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.